teste de vídeo, de áudio. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguem me ver direitinho? Perfeito. Então, eu sou o Delk, né, vou trabalhar com vocês hoje. Tema de terrorismo, na verdade, um corte específico de terrorismo, que é os efeitos do terrorismo na ordem internacional. Eu pensei, inclusive, em falar sobre as características intrínsecas do movimento, das ferramentas, os métodos de ação do terrorismo contemporâneo, mas aí eu iria me distanciar um pouquinho da parte de política internacional, da parte de segurança propriamente, né, iria para uma vertente um pouco mais sociológica. Então eu fiz esse corte que é o terrorismo, conceitos e efeitos na ordem internacional. Nosso objetivo hoje, né, que vocês vão acompanhar pela apresentação, é definir o terrorismo, ver como o terrorismo é definido hoje, as diversas definições existentes, as definições conceituais, doutrinárias, inclusive as legais, né, algumas legais que nós vamos ver. Vamos ver o método de ação desses terroristas internacionais e os efeitos desse terrorismo na ordem internacional. O objetivo, então, é claro, o objetivo é bem limitado, é bem preciso, que é ver como o terrorismo hoje, ou no pós-11 de setembro, afeta a ordem internacional e a reação dos Estados nacionais. Então, para que nós possamos fazer, né, isso em 1h30, eu vou pedir a vocês que tentem restringir um pouco as perguntas a alguns momentos específicos. Né? Meu objetivo é fazer 3 cortes, 3 aberturas para perguntas, uma às 9h30, ou cerca de 9h30, uma às 10 para as 10 e uma às 10h20 para a gente poder encerrar, fazer as dúvidas finais. Certo? Então peço que vocês tentem anotar, tentem segurar um pouquinho essas dúvidas e nesses 3 momentos específicos eu faço então a abertura e tento resolvê-las, né, imediatamente. Se eu não conseguir resolver alguma dúvida imediatamente por algum motivo, eu anoto o nome de vocês, o contato de vocês e entro depois com a resposta. Certo? Então, vamos começar com as definições conceituais, as definições teóricas mais correntes. Né? E nós partimos da ideia, né, um artigo do New York Times de 3 ou 4 meses atrás, trouxe o que é o terrorismo, uma coisa fácil de reconhecer e difícil de definir. E essa é, de fato, a mesma leitura que nós temos desde os anos 80. Né? Nos anos 80, houve um grande crescimento na atividade dos terroristas. Daqui a pouco eu falo dos números, daqui a pouco eu mostro a tabelinha para vocês, não se preocupem. Mas nos anos 80 nós tivemos, então, um crescimento dessa atividade terrorista. E todos nós reconhecíamos, como reconhecemos hoje, um atentado, como o atentado de 11 de setembro, atentados menores, inclusive, a ação toda que se passa na França, em Paris, correntemente, tudo isso é facilmente reconhecido como terrorismo. No entanto, se eu pedir para vocês, para definir, me diga que tipo de ação foi essa que aconteceu em Paris, que tipo de ação essa aconteceu em Nova York no 11 de setembro, cada um de vocês provavelmente vai me trazer uma ideia um pouquinho diferente, vai me trazer um conceito, vai me trazer uma doutrina, vai me trazer, os advogados presentes vão trazer construções jurídicas um pouco distintas. Né? Então a ideia é que nós vamos partir, nós vamos reconhecer que nós reconhecemos as ações dos terroristas, mas nós temos um pouco de dificuldade em definir formalmente, em colocar no papel esse tipo de ação, esse tipo de atentado. Né? Além disso, além de ser uma questão difícil de ser definida, ela é uma questão que não é definida universalmente. As Nações Unidas não possuem uma grande ou uma compreensiva definição de terrorismo. Né? No Brasil, nós temos uma dificuldade também um pouco maior em definir esse tipo de ação. Por quê? Porque cada uma dessas definições traz uma concepção política, traz um viés político, traz uma ideia, traz uma, vamos chamar até de um pequeno sentimento ideológico que nós temos aí na hora de definir o terrorismo. Dessa forma, né, eu vou partir de uma frase, na verdade, muito famosa, do Dias-Canel, que é o presidente, né, que é o chair da Convenção das Nações Unidas para Terrorismo. E ele diz, terrorismo, né, definir terrorismo
extremamente impreciso. Nós não temos a objetividade, nós não temos as construções legais necessárias para definir o terrorismo nos dias de hoje. Isso vindo do chair, do diretor da Convenção das Nações Unidas sobre o Terrorismo. Essa convenção que está aberta, que está discutindo, que está tratando da definição dos conceitos de terrorismo desde o início dos anos 2000. Em 2002 eles se reúnem pela primeira vez e a partir de então tentam chegar a um documento final que seja universalmente aceito e que parta da definição de terrorismo. Porque, na verdade, como que nós vamos combater o terrorismo, como nós vamos nos preparar contra o terrorismo se nós não conseguimos, de fato, definir o que esse tipo de atentado, esse tipo de ação, de fato, representa. Então, o Carlos Dias Paniagua, ele fala que terrorismo não tem hoje uma definição precisa ou objetiva. No entanto, nós temos alguns teóricos, nós temos uns dicionaristas, uns enciclopedistas que tentam discutir, que tentam definir de forma um pouco mais precisa o que é o terrorismo. E nós começamos com Bobbio. Essa definição do Bobbio é uma definição famosa. Aqueles entre vocês que fizeram relações internacionais, fizeram ciência política, até mesmo alguns que fizeram direito, não conheciam o dicionário, aquele dicionário amarelinho do Roberto Bobbio, do Roberto Bobbio e dois outros colegas, que tenta ser de fato uma enciclopédia de ciência política, de conceitos políticos. E o Bobbio diz que a prática política, o terrorismo é a prática política de quem recorre sistematicamente à violência. Então eu peço que vocês destaquem nas suas anotações a ideia da prática política e do sistematicamente. Essas duas ideias vão ser ideias que vão, daqui a pouquinho, nos fazer mais sentido. Então, a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra pessoas ou coisas provocando terror. Político, sistemático, provocando terror. Certo? Segurem essa ideia do Bobbio é esse artigo, do Bobbio sobre terrorismo, chama, na verdade, terrorismo político, é um pouco mais antigo. Ele foi reformado no início dos anos 90, pelo menos essa edição que eu tenho aqui, é do início dos anos 90, e ele já traz uma ideia que destaca os três principais pontos que outras definições, que nós vamos ver em seguida, também discutem. A segunda ideia vem do Spence. O Spence é responsável por a organização desse dicionáriozinho de relações internacionais, dicionáriozinho azul, branco e preto, que muitos de vocês também conhecem, e ele diz que terrorismo é o uso ou ameaça do uso de violência, também dizendo que é sistemático e trazendo que tem objetivos políticos. Ele, inclusive, no artigo, vai dizer que os objetivos são claramente políticos. Certo? Então, a gente vai, daqui a pouquinho, distanciar terrorismo de outras ações criminosas ou de outras ações que têm também um viés político ao destacarmos uso ou ameaça de uso de violência sistemática. Certo? Vamos à próxima. Essa aqui é interessante. Essa é a resolução 1566 de 2004 das Nações Unidas, que foi a primeira resolução que, de fato, traz um conceito um pouquinho mais marcante do terrorismo. Ele vai dizer, olha só, eu peço que vocês atentem para o comecinho da definição, atos criminosos. Certo? Essa é uma ideia, esse terrorismo, olha só, em 2004, nós estamos falando do pós-11 de setembro, onde os Estados Unidos crescem na discussão sobre o terrorismo, tenta direcionar a discussão sobre o que é terrorismo, o que deixa de ser terrorismo, como o terrorismo é combatido e deve ser combatido, e essa postura americana é uma postura de criminalizar o ato terrorista. Então nós vimos os outros dois enciclopedistas anteriores, o Bobbio e o Spence, que não falam de ação criminal propriamente, pelo menos não na definição mais fechadinha que eles colocam nos seus artigos. Mas aqui, nas Nações Unidas, como também nos Estados Unidos, na definição americana, nas diversas definições americanas, nós começamos dizendo que terrorismo é um ato criminoso contra civis, certo? Então você exclui, nesse momento, todos os que seriam os alvos dignos, justificáveis,
certo? Atacar uma instalação militar pode ser considerado, ou é considerado por muitos, aceitável. Mas quando você fala que é contra civis, esse problema cresce um pouquinho, certo? Esse problema se torna, na verdade, ganha uma outra conotação, que é a conotação provavelmente do terrorismo. Então vamos lá. Então, atos criminosos contra civis. Agora olha os negritos, que esses negritos são meus, tá? Não são negritos originais, não. Com o propósito de provocar o estado de terror. Intimidar. Essas duas ideias são, juntamente com os atos criminosos, conceitos muito associados às definições dos Estados Unidos, definições norte-americanas sobre terrorismo. Então, atos criminosos, né, principalmente aqueles contra civis, com o terror de provocar, com o objetivo de provocar o estado de terror no público, ou em grupo, ou em pessoas específicas. Intimidar a população, compelir o governo, tentar buscar do governo ou de organização internacional uma postura a favor de algum ato ou contrário a algum ato, fazer ou deixar de fazer. Certo? Essa definição é uma definição, na verdade, Resolução 1566 de 2004, uma resolução muito parecida, é um conceito muito parecido com a Lei Geral dos Estados Unidos, né? O US Code, né? Não sei se vocês todos conseguem ver aí embaixo, o US Code é a lei orgânica dos Estados Unidos, né? A lei geral dos Estados Unidos. Nós não temos, de fato, uma coisa similar aqui no Brasil, ao US Code, mas ele diz lá que o terrorismo significa ação premeditada, motivada politicamente, perpetrada contra não combatentes, contra civis, por grupos subnacionais ou agentes clandestinos. Então aqui nós já estamos discutindo, já estamos conseguindo observar o que eles veem como os agentes que perpetram a ação de terrorismo. Grupos subnacionais ou agentes clandestinos. Certo? Eu cortei um pedaço dessa definição, que é o pedaço que diz exatamente, que repete ou que retorna aquela mesma ideia que nós vimos nas Nações Unidas, ação criminosa. Tá? Essa definição dos Estados Unidos, do US Code, ela é uma das 21 definições usadas pelo sistema americano, definições legais, legislativas, certo? Que os Estados Unidos têm. O FBI tem a sua, o DEA, o Departamento de Homeland Security, cada um deles tem uma definição um pouquinho distinta, certo? Baseadas nessa decisão, nessa definição do US Code. Então a ideia é que esse pensamento, ação terrorista, significa ação politicamente motivada, premeditada, contra alvos não combatentes, feitas por grupos subnacionais ou agentes clandestinos. Essa é a definição zero. Essa é a definição que vai orientar, apesar de ela não ser obrigatória, ela vai orientar a definição dos outros órgãos de segurança dos Estados Unidos. Nós temos a União Europeia, na União Europeia, uma convenção sobre prevenção do terrorismo. Certo? Essa é uma convenção adotada pelo Conselho da Europa e em 2005 ela é aprovada, tá? E ela segue a mesma linha de raciocínio daquelas adotadas anteriormente. É claro que ela traz um viés um pouco mais internacional, no sentido de ser ela própria uma organização internacional, um processo de integração regional, mas ela diz que o terrorismo tenta intimidar ou compelir o governo ou a organização internacional a fazer ou deixar de fazer, desestabilizando ou destruindo fundamentos políticos, econômicos, sociais, estruturais, certo? Desse Estado ou dessa organização internacional. Então nós estamos de volta à mesma ideia de intimidar, de compelir o governo a fazer ou deixar de fazer. Essa ideia da União Europeia, ela foi fortemente defendida pelos aliados dos Estados Unidos durante a sua ação no Oriente Médio, né, no Iraque e no Afeganistão. Vocês precisam lembrar que depois do 11 de setembro, e eu volto a falar do 11 de setembro em seguida, depois do 11 de setembro, uma coalizão de Estados justos, né, a coalizão dos dispostos, foi para o Iraque, agindo no Afeganistão, contra Estados que
favorecem, né, que ajudam de alguma maneira o terrorismo. Essa coalizão dos dispostos na Europa foi liderada pela Grã-Bretanha, teve a presença também da Espanha, também da Itália, certo? Além de estados do leste europeu. E esses países que fizeram parte da coalizão dos dispostos foram os que mais pressionaram o Conselho da Europa na formação desse conceito que nós vimos aí. Tá? A ideia de intimidar a população ou compelir o governo. Certo? No Brasil, né, sempre perguntam, professor, muito bem, definição dos Estados Unidos é interessante, a definição das Nações Unidas deixa um pouco a desejar. Então, no Brasil, né, no Brasil nós temos uma ideia um pouquinho diferente daquela dos Estados Unidos, daquela dos países europeus, principalmente por não sermos nós alvos costumados de ações terroristas. Né? Quando a gente fala de terrorismo no Brasil, pelo menos se você abrir o jornal, né, abre aí o Estado de São Paulo e procura terrorismo no Brasil. Eu fiz isso hoje, eu achei umas coisas bem interessantes. Né? Alguns artigos históricos sobre a ação, eu vou colocar tudo entre aspas aqui para a gente discutir daqui a pouquinho, mas ações terroristas durante o regime militar, sequestro de embaixador, roubo a banco, né? Tem também explosão em centros de convenções. Nós temos, mais recentemente, movimento dos Black Bloc, né? Movimento durante a ação popular nas ruas, as manifestações, principalmente desde meados do ano passado. Nós temos alguns articulistas, alguns blogueiros no Estado, eu olhei principalmente no Estado, porque eu sei que eles têm uma postura um pouquinho diferente nesse sentido, e colocando lá, a ação dos Black Blocs é terrorismo. E, de fato, 2 indivíduos envolvidos no Black Bloc, né, envolvidos na ação dos Black Blocs no ano passado, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, na Lei de Crimes contra a Segurança Nacional, 7170 de 1983, governo Figueiredo. Certo? Nós estamos falando de uma lei que é anterior à República Corrente. A Quinta República, a Nova República, a República de 88, a Constituição Cidadã, muito bem, todas coisas muito boas e interessantes, certo? Certo. Essa lei é anterior e essa lei ainda pune crime de terrorismo, apesar de não definir claramente o que é um crime de terrorismo. Certo? Então, esses 2 indivíduos, vamos me fugiram agora, mas eu já volto a eles. 2 indivíduos foram condenados pela Lei 7170 de 1983. Interessante. Mais interessante é que desde 2011, né, vocês lembram, aqueles que acompanharam a Copa do Mundo, ou que se interessam mais por futebol, acompanham o movimento desde 2010. Né? O presidente Lula viaja, defende a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, mostra todas as vantagens e todas as belezas que o país tem, de fato, e consegue trazer a Copa do Mundo. No ano seguinte, nós temos uma mobilização da FIFA com alguns parlamentares brasileiros para que nós enquadrássemos na legislação brasileira medidas de segurança que visavam, de fato, a segurança do evento da Copa do Mundo e também, de alguma maneira, das Olimpíadas no ano próximo, né, de 2016. E essas medidas de segurança tratavam não só da presença de seguranças privadas em estádios, né, do cerco de segurança em volta dos estádios onde nós tivemos jogos de futebol, mas traz claramente a necessidade de qualificar, de criminalizar terrorismo. Então, em 2011, devido a essa pressão, né, vamos considerar por um momento que a FIFA pressionou em alguns instantes o Brasil. Então, essa pressão da FIFA no governo brasileiro para legalizar, né, para criar as regras que regeriam toda a interpretação, a conceitualização do terrorismo, deram frutos diversos. Né? Eu fiz uma pesquisa hoje, mais cedo, no Senado, no site do Senado, e achei 7 projetos recentes que falam sobre terrorismo, que tentam definir e criminalizar o terrorismo. Né? Esses 3 que vocês veem na tela, o PLS, né, o Projeto de Lei do Senado, 707, 728 e 762, foram os mais interessantes. Tá?
mas, além desses, temos 4 outros, além de uma certa medida, uma certa alteração no Código Penal, também proposta nesse momento, que fala sobre terrorismo e tenta definir a ação terrorista. Né? 707, 728, 762, todos eles tiveram a presença forte de alguns senadores, né? A defesa mais, vamos dizer, mais firme, né? Foi do 728. O 728 é, inclusive, dizem alguns analistas e especialistas no legislativo brasileiro, que o 728 é o mais provável a se tornar de fato uma lei. Nós temos no PLS 728 de 2011, no seu artigo 4º, a definição, de alguma maneira, do terrorismo. Né? Então, provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa, etc., etc., ideológica, religiosa, política, preconceito racial, ético ou xenófobo. Certo? Nós temos aqui, essa foi uma das construções que o Brasil, os legisladores brasileiros conseguiram chegar, né, do terrorismo, provocar ou infundir terror ou pânico generalizado. Certo? Não existe, vejam só, prestem atenção, não existe nenhum tipo de consideração sobre o caráter sistemático ou político ou de agentes nessa definição. Provocar ou infundir terror ou pânico generalizado. Esses analistas, né, que discutiram ou que analisaram o PLS 728 de 2011, dizem que essa definição iria, ou irá, né, criminalizar uma série de movimentos sociais, movimentos de manifestação política e social no Brasil, e que por isso não deveria ser aprovado pelo Senado Federal. Né? A ideia que mais me interessa nesse instante é que nós temos aqui uma definição que destoa daquelas utilizadas pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, ou mesmo pela Liga das Nações, né? Aqueles que levam lá a Liga das Nações, também tinha uma definiçãozinha de terrorismo, não era uma das definições mais fortes, né? Mais precisas, mas essa nossa aqui destoa de todas as demais. Essa nossa definição é uma definição fraca, uma definição frágil e que pode ser utilizada de forma equivocada, de forma a perseguir especificamente movimentos sociais e políticos que não interessam ao poder constituído. Certo? Eu peço também que vocês atentem para o pensamento que nós vemos lá atrás, que é o pensamento de subjetividade, de falta de objetividade ao definir terrorismo, de ao criar, né, ou ao utilizar um viés político para direcionar essa definição, uma definição que seja mais atraente àqueles que criam as regras. Certo? É verdade que isso acontece em todos os lugares. Nos Estados Unidos, as regras são criadas também de acordo com o viés político, com uma concepção ideológica própria, mas essa nossa aqui é uma que destoa das demais, é uma que destoa daquelas utilizadas no mundo afora. Eu peço para vocês atentarem também, além do 728, nós temos o 762 e o 707 que eu destaquei. Esses dois projetos de lei do Senado Federal também tratam o terrorismo de forma equivalente, né, a essa do 728. A grande diferença, pelo menos eu, que não sou advogado, consegui identificar da 728 para o 762, é o tratamento daqueles que são punidos como terroristas. No 728 nós temos a pena mínima de 15 anos, certo? No 762 nós temos a pena de 30 anos. Então, o meu entendimento é que a construção conceitual desses dois projetos de lei, desses 3 projetos de lei do Senado, são similares. Né? As diferenças são pontuais quanto ao tratamento, inclusive o tratamento procedimental, né? O processo penal todo envolvido no tratamento daqueles que são acusados ou julgados ou condenados de terrorismo no Brasil. Tá? Essa é uma leitura um pouco chocante, mas aqueles que tiverem um tempinho, se estiver chovendo no final de semana, né, façam uma leitura desses projetos de lei do Senado, vocês vão ver distinções claras da forma de pensar no Brasil, daquela dos Estados Unidos, da União Europeia, ou mesmo das Nações Unidas.
Muito bem. Professor, tem lá minha redação, minha terceira fase, minha prova discursiva, está pedindo para eu tratar de terrorismo. Para definir ou para dissertar sobre o terrorismo, sobre a sua definição, sua causa, sua motivação, né? Sua forma de agir, seu modus operandi. O que eu faço? E eu tenho uma resposta, na verdade, que é muito clara. Ela pode ser minimalista para alguns, é verdade, mas ela permite que você pegue todos os pontos de convergência das definições mais importantes, sejam elas doutrinárias ou legais, e utilize esses pontos de convergência na sua resposta. Então, em primeiro lugar, motivação política, intimidar a população, criar o terror ou criar um estado de terror, significa intimidar a população ou tentar compelir o governo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Certo? Como isso se aplica às questões hoje na França, às questões na Nigéria, as questões no Congo, a gente vê daqui a pouquinho. A ideia é que a motivação é intimidar, é criar o medo para que o medo possa levar à ação ou desação do governo. Certo? O método é a violência, ou a ameaça de violência, é verdade, e um impacto psicológico que essa violência cria ou pode criar. Nós estamos falando, então, de motivar de uma tal maneira a população, a imprensa, o governo, para que esses setores da sociedade tenham medo sistemático, recorrente. Né? Aqueles que me conhecem, eu identifiquei alguns nomes aqui na lista de presentes. Aqueles que me conhecem sabem que eu trabalhei nas Nações Unidas durante um bocado de tempo, inclusive por ocasião do terrorismo todo nos Estados Unidos em 2011. Colegas meus que estavam na cidade de Nova York naquele dia ficaram de fato marcados. Qualquer tipo de barulho de escapamento de carro, batida de carro. Certo? Uma vez no bar, caiu a bandeja do garçom e um dos meus colegas se jogou embaixo da mesa. Certo? Então, assim, isso foi em 2005, isso foi 2004, certo? 3 anos depois, ou 2 anos e pouco depois dos ataques de 11 de setembro, e mesmo assim ele reagiu de forma sistematicamente, inclusive, com medo desse tipo de ação. Então, esse é um dos objetivos, esse é um dos métodos dos terroristas, fazer com que nós tenhamos medo sistemático, recorrente, onde quer que estejamos, certo? Com quem quer que estejamos, temos medo de uma ação não avisada, né? De repente explode, de repente atacam, e esse medo é o método mais facilmente identificado dos terroristas, mas é também aquele com consequências mais claras. Certo? Você cria o medo e aquele que está com medo vai agir de certas formas, de certas maneiras. Inclusive pressionando o governo por um lado para tomar uma decisão, tomar uma ação, ou para deixar de tomar essa ação. Esses ataques em 11 de setembro mudaram de fato a forma como muitos nova-iorquinos vão ao trabalho, se locomovem. Né? É muito comum você ter na sua mochila uma lanterna, um apito, um saquinho de água. Isso faz parte da vida. Durante muito tempo isso fez parte da minha vida lá. A lanterninha pequenininha, um saquinho de água, uma barra de proteína, um apito, certo? E um negócio de gás, um rolinho de gás. Para quê? Se acontecer alguma coisa de repente, você está preparado. Deixar esse kitzinho em casa é traumático. Certo? Sabe como tem aquele pessoal que acha que esqueceu a porta da casa aberta e tem que voltar para ver se está realmente fechada? Esquecer o kit de segurança em casa, no dia que você tem que ir trabalho, faz com que você tenha essa percepção, esqueci. Se hoje aconteceu alguma coisa, hoje eu não tenho meu kit, hoje eu não tenho meu saquinho d'água, meu apito, minha lanterna. Isso pode de fato impactar na vida do indivíduo. Isso de fato impacta na vida do indivíduo. As definições que nós vimos, né, vamos adiante. As definições que nós vimos
tratam também dos agentes, daqueles que fazem terrorismo. E é muito comum nós vemos por aí, nós vimos até duas delas, que falam os agentes são indivíduos, né, indivíduos clandestinos, ou grupos ou organizações, grupos e organizações terroristas. Essas definições que nós vimos, de fato, não tratam de estados. Nenhuma delas falou claramente que o Estado é um agente possível, potencial do terrorismo. Certo? Essa foi uma decisão minha para que nós falássemos das definições mais claras ou conceitualmente mais utilizadas. Mas o Estado, como um promotor do terrorismo, como um defensor, né, como um financiador do terrorismo, tem sido discutido de forma intensa, foi discutido pouco por ocasião do ataque ao Afeganistão, foi discutido de alguma maneira também da invasão do Iraque, e esse é um ponto fundamental para nós entendermos as consequências do 11 de setembro, do terrorismo desde então, na ordem internacional. Certo? Então, nós temos agora nosso primeiro intervalo para dúvidas. Vamos lá, acho que nós temos tempo para 5 dúvidas, dependendo de quais sejam. Alguma? Muito bem, nenhuma dúvida então. Vamos adiante. Uma das considerações mais comuns hoje no exterior, na Europa, né, inclusive os jornais franceses trouxeram isso agora nesses últimos dias, os jornais americanos trazem recorrentemente essa discussão, uma discussão conceitual que não passa nos jornais brasileiros. Os jornais brasileiros não costumam tratar desses temas, ou não costumam trazer claramente o que há de diferente entre um crime, entre uma ação terrorista, entre um movimento de insurgência. Por que eu trago essa discussão? Existe uma frase, né, que é utilizada recorrentemente nos Estados Islâmicos e em Estados africanos para dizer que o terrorista de uns é o libertador de outros. Certo? Essa é uma frase, na verdade, uma frase bem forte, que é atribuída a um político americano famoso da primeira parte da República. E queria que vocês pensassem nela um instantinho. O terrorista de uns é o libertador de outros. Certo? Essa é uma discussão que aparece, como eu disse para vocês, nos jornais internacionais de forma até recorrente, de forma regular. O que difere um terrorista de um libertador? Por exemplo, né, vamos a exemplos concretos. Nós temos Mandela, Nelson Mandela, que nos deixou recentemente. Nelson Mandela foi preso por ação de terrorismo. Tá? Foi condenado por terrorismo. Né? Professor, isso é um apartheid, né? Uma política sistemática de exclusão, de racismo, é verdade. Ele foi preso por terrorismo. Depois foi libertado, se tornou um grande líder sul-africano, responsável pelo modelo sul-africano atual, pelo modelo até africano de desenvolvimento econômico atual. Muito bem. Hoje nós tratamos o, entre aspas, terrorismo do Mandela como um terrorismo justo, justificável, porque ele não estava de fato fazendo uma ação política sistemática contra populações civis para que o Estado fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa. Ele tentava depor a autoridade constituída da África do Sul. Essa é a grande distinção entre terrorismo e insurgência. Os freedom fighters, os movimentos de libertação, eles não querem que o Estado faça ou deixe de fazer, em regra geral, não querem que o Estado faça ou deixe de fazer alguma coisa. Eles querem que o poder constituído se desfaça. Certo? Que o grupo no poder se desfaça, seja substituído. Então, aquele movimento de tomar o poder, eu diria até mesmo de chegar ao poder de forma democrática, em alguns instantes, é a ideia da insurgência. Se armar para combater, mesmo tendo que explodir bomba,
mesmo tendo que fazer ações que são ações consideradas tradicionalmente ou recorrentemente no dia de hoje como terrorismo. Certo? O Arafat é outro. Né? O Arafat foi perseguido durante alguns anos, foi inclusive julgado a revelia por terrorismo, por liderar um grupo terrorista que fazia contra Israel, ou que utilizava-se contra Israel, de atentados à bomba, né? Que não eram suicidas, certo? Não eram suicidas. Mas vamos lá. Esses atentados, então, as ações do Arafat, do Mandela, do Brugin, do Mardok, são todos eles movimentos hoje considerados de insurgência, de rebelião contra a autoridade constituída, certo? Apesar de, naquele momento, naquela situação específica, serem considerados, ou serem chamados de terrorismo no povo. Assim que eu vi a notícia sobre o atentado no Charlie, né, no jornal francês, eu fiquei pensando, eu fiquei considerando, na verdade, ação de terrorismo. Né? Eles entraram no jornal e atacaram, e mataram, assassinaram uma série de indivíduos, 12 indivíduos, e isso me colocou. O que difere nesse momento uma ação terrorista de uma ação criminosa? Certo? Se fossem presos e julgados, seriam julgados por terrorismo ou por um crime específico? E um professor de direito do Sorbonne, na verdade, trouxe uma definição muito clara. Né? O crime e essa é uma definição, inclusive, utilizada no Brasil, o crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Certo? Você não está considerando nesse instante toda a componente política, a componente de segurança, de terror que faz parte daquele ato. Entrar em um ambiente utilizando-se de armas de fogo e cometer uma série de assassinatos é uma ação típica, antijurídica e culpável e poderia ser, portanto, considerado criminosa ou somente criminosa. É possível, se você desconsiderar o fenômeno todo de natureza política que é o terrorismo. Então você desconsidera que é para criar medo, você desconsidera que é para criar insegurança, você desconsidera que existe lá no fundo um objeto político que está sendo considerado de forma intensa por aqueles que perpetraram a ação. Então nós temos que ter, em regra geral, pelo pensamento de relações internacionais, pelo menos pelo pensamento de mainstream de relações internacionais, que o terrorismo ele tem componentes criminosas, sim, mas ele não se define pelas componentes do crime. A definição analítica de crime é muito clara, típica, antijurídica e culpável. Essa é a ação criminosa. O terrorismo possui essas componentes, ou em grande parte das vezes possui essas componentes, mas a ação terrorista não é definida desta forma, certo? Por causa das componentes políticas todas envolvidas na ação ou no atentado. Poderia ser um ato de insurgência? Poderia, se o objetivo político específico fosse depor ou contrapor a autoridade constituída. Nós sabemos de fato que esse não foi o objeto da ação dos dois terroristas franceses. Então, com alguma paz de espírito, vocês podem dizer que a ação no Charlie foi terrorista devido às características políticas envolvidas na ação. Certo? Bem. Existe um debate, que é um debate corrente, um debate... Nós não temos, cotidianamente nos bares e restaurantes, nós não conversamos sobre isso, mas é um debate, na verdade, muito presente hoje, dizendo que o terrorismo tem duas faces. O Mandela, o Arafat eram do velho terrorismo. É o terrorismo que agia de alguma maneira, que agiu de alguma maneira também no Brasil. Durante o regime militar, nós tínhamos ali, de alguma maneira,
Aquele terrorismo que não utiliza ataques suicidas, que tem uma estrutura hierarquizada. Você tem um chefe do chefe. Mesmo que as células não se conheçam, você tem naquela célula um cara que é responsável por ela, que se reporta a outro, que se reporta a outro, que se reporta ao comandante supremo daquela organização. Certo? Nós estamos falando de uma estrutura, um organograma, né? Pensa no organograma, naquela definição, na departamentalização clássica de uma empresa contemporânea. Você tem uma ideia muito parecida com o velho terrorismo. O Arafat foi líder da Organização pela Libertação da Palestina, da OLP, antes da OLP se tornar a ANP. Era uma organização com um líder claro, e do líder ao terrorista lá embaixo, aquele que vai fazer o ato, que vai ser responsável pelo atentado. Você tem uma estrutura hierárquica também, claro, pode ser desconhecida, mas é também claro. E além disso, esse terrorismo, esse velho terrorismo, esse terrorismo tradicional, que pode ser inclusive visualizado, ou alguns visualizam lá no final do século XIX, no começo do século XX, até mesmo o assassinato do Franz Ferdinand, pode ser visto de alguma maneira como terrorismo? Pode. Tem objetivos claros, objetivos políticos bem definidos. Certo? Não se está combatendo toda uma civilização, ou toda uma estrutura, todo o hemisfério do planeta. Nós estamos falando de objetos menores, de objetivos menores e mais claros e alcançáveis no médio prazo. Certo? Então, esse velho terrorismo, esse terrorismo que teoricamente caduca na virada do século XX para o século XXI, caduca com o 11 de setembro, é uma estrutura tradicional, mesmo que em células. Hoje em dia, nós temos o chamado novo terrorismo. O novo terrorismo é um terrorismo. Ele não surge com o 11 de setembro. Atentem para isso. O novo terrorismo não surge com o 11 de setembro. Ele se populariza. Ele se torna conhecido naquele momento. Certo? A estrutura não é hierárquica, é em rede. As células podem ser utilizadas também como no velho terrorismo. No entanto, nós temos uma modificação clara no pensamento. Não é hierárquico, é rede. O que isso significa? Você tem uma série de grupos se relacionando com uma série de grupos, e os chefes, eles são chefes de ações específicas, são pontos focais, né? Vamos utilizar mais uma vez uma linguagem de administração. Eles são pontos focais, responsáveis por projetos específicos. Eles querem fazer com que aquela ação, aquele atentado tenha sucesso, e eles são responsáveis por enquadrar outras células que serão responsáveis, estas próprias, por pontos específicos, por ações específicas do atentado final. Então, nós estamos falando de uma administração muito mais contemporânea, de uma administração muito mais moderna. Né? Além disso, esse novo terrorismo utiliza novas ferramentas de comunicação, se utiliza de criptografia, se utiliza da Deep Web, né, da internet profunda ou obscura, se utiliza de telefonias de satélites criptografadas. Nós estamos falando das tecnologias que estão disponíveis para mim, que estão disponíveis para vocês, mas sendo utilizadas para chegar à ação terrorista. E isso cria uma nova dificuldade para aqueles que combatem o terrorismo. É a dificuldade de abrir a comunicação, de saber aquilo que eles estão tratando, né? De identificar não só o objetivo desses novos grupos, mas os indivíduos que pertencem a esses novos grupos. Certo? Essas novas ferramentas de comunicação, elas não têm inclusive favorecido o ciberterrorismo, o cyberterrorismo, que é um terrorismo um pouco mais recente e que acabou de alguma maneira entrar na Sony e baixar um monte de coisa que não podia, de abrir várias informações que não podiam. Nós estamos falando então de uma modernização das ferramentas do terrorismo, que não é simplesmente uma explosão, não é simplesmente um sequestro, não é criar um medo por uma ação
de uma violência real, mas é criar o medo pela demonstração de capacidades tecnológicas. Essa é uma novidade desse chamado novo terrorismo. Além disso, nós estamos falando de mais alvos civis. O novo terrorismo, ele se limita à sua ação, vejam só, né? Já volto a isso. A ação do novo terrorismo é uma ação que deve ser, que precisa ser maior, mais ampla, mais generalizada, precisa fazer mais barulho, precisa criar uma motivação, um favorecimento da mídia, precisa criar propaganda. Para isso, os alvos civis são preferenciais. É muito mais barulhento entrar num jornal francês. Dois indivíduos entram no jornal francês e causam 12 mortes naquela ocasião, e é muito mais barulho do que explodir um caminhão militar, do que tentar atacar uma base militar. Certo? Nos anos 2000, nós temos uma série de pequenos ataques a bases militares americanas, a navios, inclusive aquele navio que no Mediterrâneo foi atacado, que 40 e poucos marinheiros americanos morreram naquela ocasião, e não se faz barulho sobre isso. Os militares, de alguma maneira, eles sabem que eles podem ser alvo dessa ação, e eles estão dispostos, de alguma maneira, a tentar vencer nesse ambiente. Enquanto entrar num jornal francês, certo? Especializado em charges, especializados em desenhos políticos, fortemente políticos, né? E alguns diriam que agressivos, é verdade, mas não vamos discutir isso agora não. Mas apesar da agressividade dos desenhos, entrar e matar 12 jornalistas, desenhistas, chargistas, certo? Faz com que isso seja altamente publicizado. Todo mundo ficou sabendo disso. Certo? Principalmente em países desenvolvidos, uma das grandes capitais do mundo, e atingindo a mídia, que é de alguma maneira na França objeto de orgulho nacional, a sua liberdade, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade do quarto poder, que os franceses consideram ser um pouco maior para eles do que em outros lugares. Então a ideia é que o novo terrorismo pensa necessariamente como fazer mais barulho, como chamar mais atenção, certo? E esse tipo de algo, né, desde o 11 de setembro, imagina, um ataque que destrói as Torres Gêmeas, faz muito barulho, é marcante, nós falamos disso até os dias de hoje, certo? Esse tipo de ataque é um ataque que o novo terrorismo busca, o velho terrorismo não. Por que o velho terrorismo não quer esse tipo de ataque? Porque isso faz com que o Estado se mobilize para combater a organização de forma muito mais intensa. Enquanto o velho terrorismo, o terrorismo tradicional, não quer que os Estados ou o Estado se mobilize para combatê-lo, porque isso faria com que ele perdesse os seus membros ou que ele perdesse a capacidade de agir em alguns momentos. O novo terrorismo não se incomoda. O novo terrorismo está, de alguma maneira, protegido por Estados, não é, por indivíduos endinheirados, e que, desta forma, esse novo terrorismo não se incomoda, né, de ser combatido a unhas e dentes pelos Estados ocidentais. Vamos adiante. Quando eu falei para vocês do terrorismo estatal, não existe definição clara. Nós temos até um número menor de definições de terrorismo estatal do que temos de terrorismo propriamente. O terrorismo estatal hoje, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela União Europeia, de alguma maneira, pelas Nações Unidas, é identificado não pela ação direta do Estado ao criar terror, ao promover terror, mas é um terrorismo de acobertar, de financiar, de favorecer, de esconder, de proteger as células terroristas. Nós estamos falando, então, de duas grandes categorias de Estados. Aqueles que acobertam o terrorismo, que para os Estados Unidos são chamados de eixo do mal, ou tradicionalmente eram chamados de eixo do mal. Né? Nós estávamos falando naquele momento de Iraque, estávamos falando de Afeganistão, de Coreia do Norte,
mais tarde também de Cuba, da Venezuela. Então são estados que acobertam, que favorecem. Né? Vocês assistiram aquela série de TV, ou assistem? Não sei se acabou a série de TV Homeland. A série de TV Homeland, o Daniel, acho que é Daniel, o ator, o Rivinho, ele foge para a Venezuela. Opa, spoiler! Foge para a Venezuela, se esconde lá. Certo? O governo venezuelano é indiferente à presença desse indivíduo, desse terrorista, no seu território, não favorece a busca ou a sua apreensão, e o indivíduo, apesar dele não estar livre para andar para um lado ou para o outro, para ir, ele consegue um tipo de abrigo, um tipo de porto seguro no país, né? No estado venezuelano. Essa condição de proteger, de acobertar, de dar porto a esses terroristas, fazem com que os estados sejam vistos de uma forma muito pejorativa, muito negativa pela comunidade internacional, e sejam alvo de ação militar dos Estados Unidos, ou pelos Estados Unidos. Nós estamos falando do Afeganistão. Por que o Afeganistão foi invadido? Qual é a relação direta da invasão do Afeganistão com o terrorismo? Não foi o Estado afegão que fez o terrorismo, é verdade. Os indivíduos eram sauditas, eram iemitas, tinha um sudanês, tinha um cara da Eritreia. Então, o que faz com que os Estados Unidos iniciem a sua guerra contra o terror no pós-11 de setembro contra o Afeganistão? E a resposta é: o Afeganistão, principalmente o Afeganistão talibã, acobertava os terroristas. Estava porto, está fugindo, opa, explodiu alguma coisa, está fugindo, pode vir para cá. Esse tipo de ação de acobertar é considerado pela literatura como terrorismo estatal. O Estado não faz a ação, mas ele protege aquele que faz, ele dá porto àquele que faz. Além disso, os Estados Unidos, vocês estão vendo aí, né? Estados que financiam atos terroristas, tem um asterisco. Esse asterisco é porque essa lista é uma lista formal do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma lista que diz estados que financiam terrorismo. E nós temos lá Cuba, Irã, Sudão e Síria. Eu não consegui identificar claramente, dos anos 2000 para cá, nenhuma ação financiada formalmente, ou nós tenhamos suspeita, por Cuba. Certo? Mas Cuba foi ativa no sul da África, né? Durante todo o movimento de descolonização do Zimbábue no final dos anos 80. Financiou uma série de movimentos, uma série de guerrilhas e de grupos que utilizavam-se de técnicas consideradas terroristas, né, naquela ocasião. Então, a partir de então, Cuba foi identificada como um Estado que financia atos terroristas, incluída numa lista formal do Departamento de Estado americano, o que faz com que Cuba, apesar das relações melhorarem agora com Cuba, faz com que Cuba não possa receber todo tipo de ajuda do governo americano. Certo? Não pode receber alguns projetos de ajuda humanitária, não pode. Por quê? Porque faz parte da lista de estados que financiam atos terroristas. Além disso, nós temos o Irã, Sudão e Síria. Certo? São estados, então, que hoje considerados terroristas. Certo? Vejam só, atentem para o fato, essa é uma lista criada pelo governo dos Estados Unidos para identificar e dificultar relações com esses estados. Certo? Muito bem. Vamos adiante. A motivação do terrorismo. O que motiva o terrorismo? O que faz com que um menino, lá na faixa de Gaza, põe uma bomba no peito e vai explodir alguma coisa? O que motiva dois indivíduos a entrarem no jornal e metralharem 12 pessoas inocentes? Essa motivação, ela é tão difícil de ser definida. Eu já falo com você, Jéssica, acabei de vir aqui. E Jéssica e João, já falo sobre vocês,
comentário de vocês, tá bom? A ideia é que a motivação e os estímulos que levam um rapaz, um jovem adulto, ou até mesmo um adolescente, nesses países, né, em países onde a ação terrorista é constante ou mais costumada, a colocarem uma bomba e irem a um alvo civil, se explodirem, né, ela é extremamente debatida, discutida, mas nós não temos exatamente a percepção, que é aquela percepção, né, da realidade do indivíduo, que faz o indivíduo colocar uma bomba e se explodir. Existem considerações religiosas no meio? Existem, tá? Mas a literatura, ela traz uma série de outras motivações e estímulos que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é a ocupação estrangeira. Ocupação estrangeira não significa que o Estado está sob o domínio, o controle integral de uma potência estrangeira. Certo? Nós estamos falando de uma situação colonial, de uma situação de domínio estrutural do país necessariamente. Nós estamos falando da presença, principalmente a presença militar, não só militar, mas principalmente a presença militar de potências estrangeiras no seu território. Certo? E essa presença militar traz aos militares presentes certas liberdades ou direitos que não se aplicam aos cidadãos locais. Nós estamos falando, por exemplo, um exemplo desinteressado, de um soldado americano que está no Iraque, no Afeganistão, e que entra numa casa procurando terroristas, está na equipe dele, entra numa casa procurando terroristas, se depara com um tapete, ou com uma pintura, ou com algum objeto de prata, acha muito interessante, pega no bolso e vai para casa. Certo? Esse tipo de ação não traz conexão alguma ao soldado que fez. Tá? Casos outros específicos de soldados, né? Casos outros específicos de soldados que se aproveitam de situações para pegar esposa de outros, ou para ter ganhos econômicos, ou para acabar com um desafeto, né? Se desfazer de um desafeto local. Tudo isso não é, de fato, punível pela legislação local, devido à ação militar, à presença militar naquela região. Então nós temos a ocupação estrangeira, o diferencial, a diferença de status político do cidadão que tudo pode, que é o cidadão estrangeiro, com o cidadão de segunda categoria, de segunda classe, que é o cidadão doméstico. Então nós temos essa diferença como um dos grandes motivadores na literatura da ação terrorista. Além disso, nós temos o fortalecimento nacional, social. Você faz uma ação terrorista e você cria um grande sentimento de pertencimento. Certo? Atacar um alvo pode fazer com que muitos indivíduos se identifiquem com o país está fazendo certo, nós estamos no caminho certo, vamos juntar, porque assim nós vamos combater os nossos inimigos, os ocidentais, etc, etc. Então nós estamos falando de construção de sentimento. Isso é tão importante para aqueles do lado que toma uma ação terrorista, como para aquele que sofre a ação terrorista. Sofrer uma ação terrorista cria identidade nacional, cria unificação nacional. Nós vimos isso na França com as manifestações todas feitas pelo país. Nós vimos isso nos Estados Unidos. Vimos isso nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Por duas ocasiões, o meu carro foi uma vez apedrejado e a outra vez uma molecada atacou o ovo lá nos Estados Unidos. Porque eu não tinha no meu carro uma bandeira dos Estados Unidos ou um adesivo, aqueles adesivos que diz que eu apoio as tropas, eu apoio a ação das tropas. Certo? Depois disso, depois de tacar uma pedra no meu carro, eu fui e coloquei adesivo. Certo? Existe uma criação de um novo espírito, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas um novo espírito de pertencimento nacional que é fundamental tanto para aqueles que fazem ação terrorista como para aqueles que foram alvos ou que sofreram com o terrorismo. Além disso, nós temos a ideia de concepção de demandas. Se você faz uma demanda
e consegue aquela demanda, por que não fazer de novo? Certo? Isso aconteceu no Brasil, não é no Brasil, mas os movimentos todos aqui, movimentos políticos durante o regime militar, falavam, quero que liberte esses 20 indivíduos. Libertaram. O que você vai fazer? Vai pedir para libertar os próximos 20. Claro, eu poderia. Você faz outra ação, e fala, ó, agora não são 20 não, agora são 25. Ó, agora não são 30 não, são 35. Certo? Até o momento em que o Estado não mais consegue segurar, não mais consegue absorver esse tipo de demanda. O governo americano tem internamente, pelo US Code, que nós vimos lá em cima, inclusive, o US Code diz que não se negocia com terrorista. Certo? Não com todas essas palavras, mas a ideia é, o terrorista faz a demanda, nós não negociamos. Por quê? Porque isso cria um sentimento de consecução, conseguir, vou fazer de novo. Certo? Então, essas são as motivações mais tradicionais. Agora, o que leva o indivíduo, né? Eu não coloquei isso no slide de propósito, o que leva o indivíduo a se explodir, tá? Ser um voluntário, colocar uma bomba, apertar um botão e se explodir, ou pilotar um avião quando ele se choca com algo específico. Os psicólogos, né, os sociólogos discutem esse tema já desde 2011 com bastante afinco. E a ideia é a aceitação social nos seus círculos. Você, terrorista, vai lá pilotar um avião e vai se chocar com algum prédio qualquer do Estado inimigo. Você grava um vídeo dizendo que você fez aquilo ali por causa de A, por causa de B, por causa de C, e que você está muito feliz e que os seus irmãos façam o mesmo. Nós já vimos uma série de filmes dessa natureza desde 2011, são bem comuns, bem constantes. E você faz esse vídeo, vai lá, participa do atentado terrorista com a sua estrutura em rede, com a sua estrutura celular em rede, ataca, bate com o avião e daqui a pouquinho seu vídeo é liberado na internet, no YouTube não, mas em outros sites quaisquer, e você fica famoso por aquilo, você fica com existe um sentimento da sua família, dos seus amigos que você fez bem. Então, a aceitação social, aceitação, status, certo? É uma das motivações identificadas por um grupo de psicólogos e sociólogos que estudou isso como sendo uma das motivadores mais fortes para levar um indivíduo a cometer uma ação suicida. Eu tenho aqui alguns dados, né, para compartilhar com vocês. De 1980 a 2003, nós tivemos, de 80 a 2003, foram cerca de 300 ataques suicidas registrados. Estamos falando de indivíduos que abrem mão da própria vida para poder, de forma prévia. Não é que eles morreram na ação, certo? Eles abrem mão da sua vida para conseguir a consecução do seu objetivo, para conseguir explodir o alvo, para conseguir bater o avião, etc, etc. Então nós estamos falando de 300 casos de ataques suicidas entre 1980 e 2003. De 2003 para cá, de 2003, 2004, né? Vou pegar de dezembro de 2003, né? 2004, até 2009, foram cerca de 1.800 ataques terroristas. Certo? Então, 300 de 80 a 2003, 1.800 de 2004 a 2009. Certo? 1.100, de acordo com com a minha pesquisa, de 2010 até 2014. Então, o ataque terrorista, o ataque suicida, ganhou muito espaço, se tornou, de fato, uma das formas mais tradicionais, mais recorrentes de chegar ao objetivo. Colocar uma bomba e explodir. Agora, prestem atenção.
de todos esses ataques de 2003 para cá, certo? Então, 1.800 mais 1.100. Nós estamos falando de 2.900 ataques terroristas suicidas de 2004 para cá, no mundo inteiro. 57% não eram religiosos. 57% desses indivíduos não tinha ligação formal ou social com religiões. Certo? Por que eu destaco isso para vocês? Porque a gente ouve muito por aí, eu não gosto da ideia, que o novo terrorismo é um terrorismo suicida, religioso ou islâmico. E que vem do choque de civilizações. O choque de civilizações é o islamismo, né, o Islã chocando com o Ocidente. 57% dos ataques suicidas de 2004 para cá não foram com um religioso. O indivíduo que se explodiu não era formalmente de alguma não frequentava, né? Acho que no Brasil é assim que a gente fala, não frequentava uma religião. Certo? Além disso, a maioria, tá? O dado que eu tenho aqui é a maioria, mais de, chego lá, Giovanni, mais de 50%, certo? A maioria era de nível socioeconômico maior do que a média do seu país. Olha só, 57% não tinha motivação religiosa propriamente. A maioria estava acima da média, social e economicamente falando, do seu país. Que motiva, então, um ataque suicida desse? Não temos, Giovanni, uma resposta formal, uma resposta 100% correta, ou que seja correta em todos os momentos para todos os ataques suicidas. Mas o grupo de pesquisadores da Universidade de Cornell que estudou isso, os psicólogos e sociólogos que eu falei para vocês agora há pouco, dizem que a aceitação, certo? Ele quer ser visto como, o cara era um derrotado, um loser, estava mal. Ele quer melhorar a sua aceitação, ele quer ser visto como alguém que conseguiu ser alguma coisa na vida. Certo? Essa é uma postura complicada de nós tratarmos formalmente, porque existem todo tipo de argumento, né? Argumento para um lado e para o outro. O que eu gosto desse de Cornell, que eu trouxe para vocês, existe uma motivação não religiosa muito mais forte. Não é religiosa, não é socioeconômica. Certo? É psicóloga, vamos partir de psicólogo. Já que eu parei para falar aqui com o Giovanni, vamos ver quem mais tem dúvidas. Vamos fazer então a nossa segunda rodada de dúvidas. Indicar a fonte dos dados, número de ataques terroristas. Calma aí, Felipe. Olha só. Dados do ataque terrorista. Universidade de Cornell, 2000. Vejam só. Os dados são só até 2009. 2010 para cá eu fui pesquisando. Então, dos dados até 2009, Universidade de Cornell, 2010, entendendo o terrorismo. Certo? De 2011 para cá eu pesquisei. Eu fiz uma lista de sites aqui que eu fui pesquisando. Eu não validei os números que eu peguei. Eu simplesmente peguei de organizações educacionais, compilei e deu 1.100. Certo? Vamos lá. Maria, no caso do grupo de tráfico de drogas, como o grupo no México, algum chegou a ser considerado grupo terrorista? Depende de quem, Maria. Depende de quem foi que falou que os caras são terroristas. Eu posso dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, alguém chamou de terroristas. Por quê? Porque existe o viés político envolvido na construção, né, do conceito de terrorismo. Eu, particularmente, prefiro pensar da seguinte maneira. Se o grupo, se a organização criminosa serve, ela vive para ganhar dinheiro com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, com o tráfico de seres humanos, é uma organização criminosa, não é uma organização terrorista. Certo? Ela pode fazer atos terroristas? Pode. É possível? Sim. Desde que haja um viés político para motivar ações ou, né, o fazer ou não fazer do Estado
ou para criar um medo sistemático que favoreça a sua ação no tráfico de drogas, de armas, de seres humanos. Então, Maria, a ideia é, sim, eles podem ser considerados terroristas por alguns. Eu prefiro não considerá-los. Vamos lá. Fernanda, eu disponibilizei para o curso, para o César, que deve estar nos ouvindo, imagino, 3 arquivos em PDF, que são uma leitura básica, inicial, que vocês podem fazer. Então, de alguma maneira, não sei de fato como, vocês vão ter acesso a esses 3 arquivos. Eu tenho 2 outros também que são muito legais, mas eles são escaneados de livro e ficaram gigantescos. Né? Tem um aqui que eu não sei quem foi que escaneou, tem quase 1 giga. Então, esses aqui eu vou ver se eu mando para vocês de alguma outra maneira depois. Certo? Vamos lá. Rafael de Mello. Seria aquela intervenção de que Kant condena por parte dos Estados em relação à ocupação estrangeira? De alguma maneira pode ser, Rafael, pode ser. A ideia da guerra justa, né? A ideia de que você tem o direito de se proteger de ocupação estrangeira, de dominação externa, é uma das justificativas que os freedom fighters, os libertadores utilizam. Então, eu posso te dizer que não é necessariamente a ideia do Kant, mas está bem próximo. Certo? É uma guerra justa, né? Tá vindo, os estrangeiros estão vindo para cá, estão mandando, desmandando, estão matando, estão roubando, estão fazendo o que querem que você não tenha mais aquela religião ou aquela organização social, querem que você seja democrático, liberal e capitalista, cristão, etc, etc. Sim, pode, se for esse motivo, você pode, de acordo com Kant, se rebelar. Amanda, a lista de países terroristas criada pelos Estados Unidos tem apoio explícito de quais países? Explícito não que eu saiba de ninguém. Tá? É muito comum, eu falo alguns slides em seguida, nós temos um slide chamado Organizações Terroristas. Tá? As organizações terroristas, elas são nacionalmente estabelecidas. Você declara, para o meu país, eu tenho essa organização que são terroristas, ou esse estado que são estados terroristas. Não é, de fato, uma postura muito comum a explicitar um apoio em relação a esse tipo de coisa. Certo? Algum pronunciamento, né, Maria? Um pronunciamento da ONU ou de outra organização sobre a lista dos Estados Unidos? Não. Da Organização das Nações Unidas, não. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2007, disse que esse tipo de lista é prejudicial. A ONU e o Brasil, olha só, a ONU e o Brasil, quando eu digo ONU nesse sentido, é a Assembleia Geral, certo? E o governo brasileiro não gostam da ideia de lista universal, de lista mundial de terrorismo. Por quê? Porque isso pode fazer com que algum grupo que nós não consideramos, ou não consideraremos, ou não queremos considerar terrorista, seja incluído. Certo? Então, o pensamento aqui é, não vamos dar nome aos bois necessariamente, ou numa lista internacional, porque isso pode ser politicamente complicado. Caramba, calma aí. Columbine, pode falar de terrorismo? Olha, Eduardo, Columbine, né? Os ataques até comuns nos Estados Unidos, alguns anos atrás, em escolas americanas, não partem do pressuposto doutrinário que nós vemos sobre terrorismo. Você não quer, em regra geral, pelo menos não que me lembre, motivar uma ação do Estado ou fazer com que o Estado cumpra uma demanda sua, certo? Não sou um conhecedor de casos diversos desse tipo de ação, mas o que eu consigo te dizer é que você tem indivíduos psicologicamente abalados, emocionalmente abalados,
que se utilizam da violência para expressar o seu sentimento, certo? Que não vão buscar que a instituição, a escola, ou que o Estado, ou que o país tomem decisões específicas. Nesse caso específico, nessa situação que eu acabo de descrever para você, não me parece terrorismo, certo? Me parece uma ação criminosa. Gente, eu não sei se eu estou pulando vocês, hein? Eu estou tentando ler aqui, na telinha pequenininha. Se eu estiver pulando vocês, você ficou para trás. A gente tem aqui ainda, sabe, 3 minutos para ver dúvida. Então vamos lá. Os ataques do PCC, André, os ataques do PCC em São Paulo em 2006, podemos dizer que houve motivação política. Sabia que alguém ia trazer PCC. Esse tipo de organização criminosa, olha só, eu acho que eu respondi para a Maria agora há pouco sobre os cartéis mexicanos. Organizações criminosas, elas podem fazer ou podem se utilizar de ação terrorista? Sem dúvida nenhuma. Me parece que, nesse caso específico, as ações de queima de veículos, ataques, né, que queimaram 200 ônibus em São Paulo num período de uma semana, me parece uma ação terrorista por ser politicamente motivada. Isso não faz do PCC uma organização terrorista necessariamente. Eu, particularmente, não colocaria na lista de terroristas. Certo? É uma organização criminosa, tem que ser combatida. As ações terroristas devem ser combatidas. Mas eu não colocaria do lado de uma Al-Qaeda, né, um Anida Hibs, ou o Exército de Libertação do Níger, nada disso. Larissa, então acho que me parece... eu pulei aqui a Valéria. Valéria, 2001, 2009, então o primeiro-ministro britânico Gordon Brown colocou a Islândia numa lista de países terroristas por motivo de desavença financeira entre bancos e entidades. Credibilidade duvidosa, sem dúvida nenhuma, concordo com você. Valéria, me parece que essas listas são subjetivas ao objeto político que um Estado, o Estado tem um objetivo político específico, ele se utiliza dessa lista como se utiliza de outras várias ferramentas que tem para chegar ao seu objetivo. Essas listas são enviesadas, né? Você diz aqui, né? Gostei muito, credibilidade duvidosa, concordo, extremamente duvidosa. Por quê? Porque você tem um objetivo específico que você quer chegar, você usa do que você puder para chegar nesse objetivo. Faz todo sentido. Duvidoso. Extremamente duvidoso. André, se há um fator religioso por trás de uma ação terrorista, fica clara a natureza terrorista do ato. Mas a questão política é mais sensível. Os ataques especiais. Já falei sobre isso. Ok. André, deixa eu só pedir para você fazer um parêntese aí nas suas anotações. Eu prefiro não associar religião com terrorismo. Certo? Eu sei que o terrorismo islâmico é o terrorismo hoje, não é, mais numeroso que nós temos por aí, mas ao falar que é um terrorismo religioso, eu sei que você não disse isso, mas ao dizer que é um terrorismo religioso, você traz a ideia de choque de civilizações e você traz uma ideia que eu acho uma ideia antiquada para os dias de hoje. Tá? A ideia de choque de civilizações, ela cumpriu um papel importantíssimo uns anos atrás, uma década atrás, um pouco mais de uma década, mas hoje me parece um pouco tênue essa relação. Então, eu prefiro que você não coloque um fator religioso. Você pode colocar a associação religiosa de indivíduos envolvidos no terrorismo, é possível. Você pode colocar que organizações que se aproveitam de conceitos ou de considerações religiosas, indivíduos que participam de cultos ou de religiões participarem de ações terroristas. Certo? Bem. João, sua dúvida ficou em cima. Me desculpa, meu caro. Vamos lá. Rogue States, ok?
Pois é, o Rogue State é uma construção de doutrina de política externa dos Estados Unidos. Né? Eu não sei qual é a sua formação, mas cada presidente americano faz uma declaração que diz uma doutrina de política externa, certo? Ou de política exterior, dependendo do conceito. Essa doutrina vai orientar a sua forma de relacionamento com o exterior durante todo o seu governo, seja ele de um mandato, seja ele de 2 mandatos. Nós temos a doutrina Bush, a doutrina Nixon, a doutrina Kennedy, certo? Uma série de doutrinas que são ideias que definem a política externa dos Estados Unidos durante aquele governo. Nos Estados Unidos, o Rogue State está associado à doutrina Bush filho, George W. Bush. Não é exatamente uma lista formal como aquela que eu li para vocês agora há pouco. Aquela é uma lista formal do Departamento do Estado americano, certo? Dizendo que aqueles estados não podem receber ajuda por serem financiadores de terrorismo. Então, a sua pergunta aqui é quando acolhe ou quando apenas falha em combatê-lo? Falhar em combatê-lo não é formalmente punível pela lista do governo americano. Certo? Ok? Então, a ideia a lista é para não dar dinheiro. Direcionar politicamente o Estado a tomar uma decisão ou deixar de tomar uma decisão. O Rogue State é uma consideração doutrinária do primeiro governo Bush, dizendo que esses estados são estados instáveis para o sistema. Eles vão criar instabilidade no sistema e, portanto, esses estados têm que ser limitados, têm que ser contidos e combatidos. Certo? Então, deixa eu falar só mais uma dúvida, senão eu não chego na parte importante, na parte fundamental da aula. Larissa, acho que foi você, né, Larissa, que eu deixei de responder. Qual o objetivo do ISIL, do ISIS, né? O objetivo, se o objetivo for o terror, aí vamos lá na definição conceitual. Se o objetivo for o terror, a organização não pode ser propriamente terrorista. Isso faz sentido para você, Larissa? O terrorismo é um método para se chegar a um objetivo político. Certo? Você quer que o Estado A, o Estado B, ou um grupo de Estados, ou a ONU, ou quem quer que seja, tome uma decisão ou deixe de tomar uma ação. Certo? Fazer ou deixar de fazer. Então, o terror não pode ser o fim. Se ele for o fim, quebrou o brinquedo. Certo? Tem uma coisa errada ali no meio, eu acho que vai dar pau. O ISIS, o objetivo deles, na minha visão, é controle do território, da população, dos recursos naturais disponíveis, mas principalmente do coração e mente. Certo? É o terrorismo bem tradicional, fundamentalista, bem tradicional naquela região. Fazer com que todos aqueles estejam do meu lado, acreditem em mim e sigam aquilo que eu falo. Certo? É um terrorismo político no sentido de que quer chegar ao poder, controlar os corações e mentes. Certo? Muito bem, gente. Acho que eu deixei alguém de fora. Peço desculpas. Me disponho a responder todos vocês que ficaram de fora. Mais tarde, eu não sei até que horas eu consigo ficar logado aqui com vocês. Por e-mail, certo? Me disponho. Não se preocupe. Vocês não vão ficar abandonados. Vamos adiante. Eu ainda tenho 7 slides aqui, na verdade 6 slides para passar. Falei sobre isso agora há pouco, respondendo 2 das perguntas de vocês. Né? Organizações terroristas, quais são? Tudo bem, a gente tem a Al-Qaeda lá no topo da lista. Alguns falam da FARC, tem a ISIS, né? Nós temos uma série de organizações que agem também na América Central, temos organizações que não é vermelho, temos o Sendero Luminoso, temos uma série de organizações que um ou outro fala, isso é terrorista, organização terrorista. Só que o problema é que nós não temos uma lista internacional disso. O Brasil não quer que haja. Por que o Brasil não quer que haja?
Primeiro, o Brasil, vamos dizer assim, a diplomacia brasileira defende, o discurso oficial. A diplomacia brasileira defende que não há, nesse momento, critérios e definições suficientes para que nós sejamos capazes de estabelecer uma lista de organizações promotoras de terror. O objetivo, então, do Brasil é discutir, é estar aberto às discussões para que nós definamos universalmente o terrorismo, que nós estabeleçamos os critérios para que as organizações sejam incluídas na lista, e então, talvez, discutir a lista. Certo? Não há lista internacional. O Brasil não quer que haja lista internacional por hora. Não? E cada Estado faz a sua própria designação. A ONU, vejam só, parênteses, a ONU tem uma lista de designação que é de organizações associadas à Al-Qaeda. Certo? Organizações que nós sabemos que têm laços com a Al-Qaeda. Não são organizações terroristas outras em outras regiões ou que não estão associadas a esse braço político forte do terrorismo. Certo? Cada Estado designa, certo? Colocar uma organização ou outro país, como os Rogue States, aí, como a lista americana, chama designar o país. A designação de um país ou organização a uma lista de terrorismo é feita hoje por cada Estado. Vamos lá, para a gente chegar no momento crucial. Como os Estados respondem ao terrorismo? Quais são as reações ao terrorismo? Quais são os atos e atividades que nós esperamos que venham após um grande ataque, como esse ataque à França agora, que apesar de não ter proporções como o 11 de setembro, teve uma grande mobilização popular, uma grande mobilização social. Então, o que vem depois disso? E a minha resposta para vocês é mudança paradigmática. 11 de setembro, ataque no metrô de Londres, ataque na França, no Charlie, tá? Trazem necessariamente uma nova interpretação, uma nova ótica do papel daquele Estado no mundo, das ameaças que o Estado vive, certo? Então nós chamamos isso formalmente de alteração paradigmática, de salto paradigmático, de virada paradigmática, certo? Sobre a segurança. Nós não estamos seguros. A França tem armas nucleares, tem porta-aviões, tem caças de geração X ou Y, de terceira geração, de quarta geração. Não estão seguros. Os indivíduos com rifles entraram e fizeram um ataque desse, criando aquela sementinha de dúvida. Será que o próximo é o meu banco? Ou será que o próximo é a minha padaria? Será que o próximo é a minha ONG? Será que o próximo é o meu partido? Ou a minha repartição pública? Esse medo você não está seguro. Tá? Considerações outras, além da grande mudança paradigmática, existe a percepção de que as convenções internacionais estão ultrapassadas. Nós temos aí uma convenção aqui, olha só, gente, apesar de não haver uma grande convenção sobre terrorismo na ONU, nós temos 22 que falam sobre terrorismo. Se vocês quiserem, eu disponibilizo a lista para vocês de alguma maneira. Certo? Todas essas 22 atos, não são exatamente convenções, são convenções e tratados. Esses atos todos falam sobre terrorismo, combater o terrorismo, prevenir o terrorismo. Apesar disso, a França foi atacada. Apesar disso, nem todos existiam no 11 de setembro, é verdade, mas apesar disso, os Estados Unidos foi atacado. Então as convenções são ultrapassadas por não conseguirem atingir o seu objeto. Não há consecução dos objetivos explanados ou declarados em cada um desses atos. Por causa disso, é favorecida a mudança paradigmática. O pós-Estado, como dizem. Vamos lá. Além disso, a guerra é assimétrica. Como é que é a guerra tradicional? A guerra tradicional sou eu com meu uniforme, você com seu uniforme, com a bandeirinha aqui do lado, a cor diferente, falando um idioma diferente, um atacando o outro. Certo? Se eu te prendo, eu te trato de forma
correta, de forma similar àquela que eu espero ser tratado se eu for apreendido pelo seu exército. Nós estamos falando de regras do jogo, de guerra, de regras de guerra, direito da guerra, que não se aplicam propriamente na guerra assimétrica. Nessa guerra assimétrica, nessa chamada nova guerra, vejam só, gente, não é nova, recente não, existe há muito tempo. A chamada guerra assimétrica, ela é formalmente considerada a partir da Guerra Civil Americana, quando você tem grupos irregulares, significa que não é o pessoal uniformizadinho, bonitinho, combatendo de forma não regular ou não tradicional no exército formal. Então a guerrilha, ela que bomba durante as guerras napoleônicas, mas já existia de uma maneira na Guerra Civil Americana, é uma guerra assimétrica. Então ela já existe há muito tempo, desde o século XVIII. No entanto, o terrorismo e o crescimento das ações terroristas possibilitam que a guerra assimétrica se torne maior ou mais constante, mais presente do que a guerra regular. Isso é um problema para os Estados, principalmente para os Estados conservadores. Porque você precisa de um inimigo. Os Estados Unidos, principalmente, os Estados Unidos são marcantes, paradigmáticos nesse sentido. Eles precisam de um inimigo externo para a mobilização política, social, econômica, cultural, certo? Seja a Segunda Guerra Mundial, seja a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, certo? Não importa, você precisa identificar um inimigo, combatê-lo. Isso é bom para o seu Estado, isso é bom para a moral, para a economia. Só que o inimigo terrorista, assimétrico, não tem sede formal, não tem bandeirinha na frente do prédio, certo? Não pode ser bombardeado. Você não pode, vejam só, não pode ser bombardeado de forma tradicional, que é tacar uma bomba ali no QG, no quartel-general do exército inimigo. Então nós estamos falando de uma guerra pouco conhecida dos exércitos formais. Interessante, um dos centros mais conhecidos hoje em dia para treinar soldados em combate urbano, que é um combate assimétrico, é no Rio de Janeiro. Inclusive, de vez em quando vem o pessoal do Mossad, da polícia israelense, fazer treinamento no Rio de Janeiro com o BOP. Por quê? Porque o combate do BOP não é terrorismo, não estou falando de antiterrorismo nem nada, mas o BOP é especialista em combate assimétrico, certo? Em combater aqueles que não seguem as regras do jogo. Esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, é uma resposta tradicional dos países que sofrem grandes traumas paradigmáticos, como os Estados Unidos, como França, como Grã-Bretanha, como Indonésia, etc, etc. Outra consequência, a outra resposta, e portanto consequência ao ato terrorista, é o chamado efeito Jack Bauer. Todo mundo já viu em algum momento lá o Jack Bauer. Ele pode cortar dedo, ele pode arrancar unha, ele pode dar choque, ele pode cortar braço, ele pode furar olho, ele pode arrancar dente, desde que ele consiga a resposta às suas perguntas. Certo? Então, o interrogatório, a tortura do terrorista apreendido, ela é uma das ferramentas que alguns consideram justas, válidas. O indivíduo tem uma informação, o indivíduo tem informações sobre um ataque que pode chegar a 3 mil mortos, civis, não combatentes. Você não pode arrancar um dedo, você não pode furar um olho se precisar. Então o efeito Jack Bauer é um efeito extremamente presente no combate ao terrorismo, na tentativa de prevenir outras ações terroristas. Nos Estados Unidos isso foi tão marcante socialmente que a Suprema Corte Americana chegou a declarar, olha só, a declaração da Suprema Corte, por mais de uma vez, mas a declaração da Suprema Corte, os direitos constitucionais da Constituição dos Estados Unidos se aplicam a, certo? Cidadãos americanos, onde quer que esteja. Então, onde quer que o cidadão americano esteja, ele está protegido pelos direitos constitucionais da Constituição americana. E B, no território americano.
Então, o que o Serviço de Inteligência e as Forças Armadas Americanas fazem? Interrogam não cidadãos fora do território americano. São os interrogatórios ultramarinos, que acontecem nos black sites. O mais famoso deles, apesar de não ser um black site tradicionalmente, é em Guantánamo. Mas nós temos uma série de outros locais na África e na Ásia, no Oriente Médio especificamente, que esse tipo de interrogatório, de tortura acontece. Então existe uma discussão da validade, da propriedade da tortura. É válido? Alguns consideram que é válido, se a informação for de fato útil. Então você tem uma informação a posteriori, que é a validade, a utilidade da resposta, avaliando ou permitindo uma ação prévia. Muito complicado na minha opinião. Respostas dos Estados. Vamos lá, vamos continuar essa ideia. Estados Unidos e França. Estados Unidos, certamente, tá? Nós já sabemos o que aconteceu. Na França, parece que vai acontecer, leis de imigração rígida. Então você restringe, você limita a entrada de estrangeiros. Certo? Extremamente complicado em países europeus que são destinos costumazes de africanos e de árabes, né? Estamos falando aí de França, estamos falando de Alemanha, estamos falando de Espanha. Com esses países, ao sofrer atentados, tendem a restringir as regras de entrada. Além disso, movimentos políticos de extrema-direita também são criados ou fortalecidos, principalmente aqueles que tentam excluir ou punir os cidadãos associados à ação terrorista original. Então, nesse caso específico, árabes ou muçulmanos especificamente seriam combatidos na França por facções e grupos políticos de extrema-direita. Existe a elevação dos gastos com as Forças Armadas, principalmente no aparato de segurança e inteligência. Estamos falando em tentar interceptar mais informações, mais dados, decriptografar, acessar essas informações e poder prevenir atentados futuros. É, de fato, uma política bem comum, aconteceu nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Indonésia, aconteceu na Colômbia, aconteceu na Venezuela e provavelmente acontecerá agora também na França. A privacidade também sofre com atentados. Nos Estados Unidos, nós temos uma série de novas leis e regulamentos que permitem que o governo americano espie, certo? Inclusive, crises internacionais pareciam que iriam acontecer por causa desse tipo de coisa. Mas os americanos podem agora, formalmente, legalmente, espiar alguns tipos de comunicação de alguns indivíduos específicos. Esse tipo de política é esperado no pós-ataque terrorista. E, por fim, nós temos a invasão dos estados consortes, os estados que acobertam, que financiam, que estão relacionados à ação específica daquele terror. No caso da ação no Charlie, foi o Iêmen, já que a facção da Al-Qaeda iemita tomou para si a autoria do atentado. Então nós não sabemos se a França vai de fato se mobilizar militarmente para invadir o Iêmen, mas esse tipo de ação não seria inesperado. Historicamente, ações terroristas trazem para o mundo o foco em segurança. Exemplo, 11 de setembro de 2001, nós temos o atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono, etc., a Casa Branca. No ano seguinte, nós tivemos a conferência em Joanesburgo, do Rio+10, a Conferência de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Vocês já viram a declaração de Joanesburgo? Certo? O plano de ação de Joanesburgo. A ideia é que esses grupos, que esses temas discutidos nesses grupos, como Joanesburgo, têm pouco espaço para decidir, porque o clima mundial, o foco está na segurança. Só para complementar a ideia, o plano de ação de Joanesburgo fala que nós temos que combater as ações que favorecem
olha só, temos que combater as ações que não favorecem o desenvolvimento sustentável. Primeira delas, terrorismo. Segunda, guerras. Terceira, pobreza. Certo? Então temos que combater esse tipo de coisa. Além disso, temos polarizações e rixas, como a inclusão de um Estado ou de outro Estado nessa lista, naquela lista, pode receber dinheiro, não pode receber dinheiro, vai ser convidado para a minha festa de aniversário, não vai ser convidado para a minha festa de aniversário. Todo esse tipo de polarização pode ser esticado, pode ser ampliado com o passar dos anos e pode levar a conflitos políticos e até militares um pouco mais fortes no futuro. Fazer com que Estados sejam excluídos da ordem ao serem considerados rogue states ou párias, faz com que esses Estados precisem buscar ajuda entre si, para que eles não tenham ajuda de outros Estados. Se aproximam, se unem, se fortalecem naquela condição de párias, de rogues, né, de bandidos. Isso faz com que eles sejam mais perigosos. Nós aprendemos isso com o passar, né, dos séculos. Ao isolar um Estado do sistema internacional, você faz com que ele se associe àqueles que estão tão isolados quanto ele, fazendo com que eles se fortaleçam e tentem combater a ordem estabelecida. Além disso, temos as guerras e intervenções, a ação militar propriamente, a ação militar dos Estados Unidos no Afeganistão, a ação militar dos Estados Unidos no Iraque, outras ações um pouco menores, né, como no Mali, como na Nigéria, como no Congo. Todas essas ações militares podem trazer a escalada do terrorismo, quanto é um pouco menos provável, mas é possível, fazer com que outros estados se mobilizem contra as forças interventoras, os atacantes. E, por fim, a diminuição das organizações internacionais. As organizações internacionais se tornam menos atuantes ou menos práticas. Se uma organização internacional não faz aquilo que você quer contra o terrorismo é o mais importante na sua agenda, você busca outra organização que faça o que você quer. Certo? Então, diminuir as forças das organizações internacionais de algumas OIs acaba, por exemplo, concreto, a ONU perdeu um pouco de espaço nas negociações, nas discussões sobre terrorismo, a OTAN ganhou espaço. Então você diminui, você enfraquece, você é pequena organizações importantes e fortalece outras organizações que têm foco em segurança e em defesa. O futuro do terrorismo, de acordo com a literatura, é o cyberterrorismo, o ciberterrorismo, né? Agir de forma criptográfica, interceptando criptografia, invadindo, né? Tendo uma rede de comunicação mais ativa, fazendo mais marketing, mais propaganda. Então, nós temos aqui um terrorista não tradicional, um terrorista que está, né, de camiseta em casa, na frente do computador, tomando um cafezinho e invadindo algum tipo de organização, de empresa, de instituição que possa ser prejudicada digitalmente para se alcançar um objetivo político específico. Hoje, o governo americano e o governo brasileiro também, o exército brasileiro também tem uma preocupação grande em relação a isso. Eles percebem tanto a Coreia do Norte como a China como dois possíveis focos de terrorismo cibernético no futuro. Vamos ver. E além disso, já se percebe há 3 anos, 4 anos agora, né, que o terrorismo tem se tornado mais isolado no sentido que você tem indivíduos ou duplas de indivíduos sendo responsáveis pelas ações terroristas. Esse caso na França, agora no Charlie, foi bem emblemático dessa consideração. 2 indivíduos levaram à frente o plano. Dessa forma, é mais difícil identificar se, ainda mais se eles forem mortos, né, forem interceptados, não forem apreendidos, interrogados, é mais difícil identificar as conexões e os objetivos específicos e objetivos claros. Então, nós temos uma preocupação, né, com ações isoladas, grupos menores, grupos mais soltos e o cyberterrorismo e o terrorismo cibernético. Essas são 2 preocupações grandes hoje no sistema internacional. E com isso, eu estourei o horário, chegamos à última leva de dúvidas.
Se tiver alguém acordado ainda por aí, vamos fazer a última leva de dúvidas. 2 minutinhos, gente. Vamos lá. Fio Maria. É considerado por quem? Boko Haram. Considerado por quem? Ó, vou te dizer o seguinte, pelos Estados Unidos, não está abrindo aqui minha lista dos Estados Unidos não, mas pelos Estados Unidos provavelmente é considerado terrorista, certo? Dá uma olhada na lista, a CIA tem o Departamento de Estado, procura aí no Google, Departamento de Estado, né, US State Department, organizações terroristas. Você vai ver uma lista formal do governo americano. Existem várias listas formais do governo americano, dependendo da organização. Mas eu diria que o Boko Haram é terrorista, sim, de acordo com eles. Certo? Felipe Queiroz. Algum ator específico que define a guerra assimétrica? Ó. Bob. Dá uma olhadinha no Bob, Felipe, que aqui tem guerra assimétrica. Certo? Não é um verbete próprio, mas está tanto em terrorismo como em guerras. Eu acho que está nos dois. Certo? Larissa. Eu que agradeço, Larissa. Né? Um pouco mais quente e mais cansativo do que eu imaginava nessa época do ano, mas a gente conseguiu chegar ao final. Muito obrigado. Rafaela. Critérios que os Estados Unidos usaram para essa lista. Qual lista, Rafa? A lista dos estados que são financiadores do terrorismo? Se for essa lista, é uma lista estabelecida dos grupos terroristas. Foi aquilo que eu disse para vocês. O FBI tem a sua própria lista, o Homeland Security tem a sua própria lista, o Departamento de Estado tem a sua própria lista. Os fatores são políticos. Você considera uma organização, você acha que te faz mal, terrorista, você coloca na lista. Certo? Não existem critérios. Eles têm os critérios formais, né? Pelo menos o FBI tem lá os critérios A, B e C formais. Mas me parece que cada organização estabelece seus próprios critérios e escolhe as organizações que quer colocar lá. O Brasil segue, João Guerreiro, segue a linha da ONU ou tem sua própria lista? Nenhum nem outro. Nem a ONU tem a sua própria lista, nem o Brasil tem uma própria lista. A ONU tem uma lista somente de organizações associadas à Al-Qaeda. Não é de organizações terroristas como um todo. Certo, João? Então a ideia é, não existe lista universal de terrorismo. O Brasil não possui lista própria de terrorismo. Certo? Valéria, eu que agradeço. É um pouco quente, um pouco cansativo, mas vamos lá. Questões sobre terrorismo que podem cair no TPS. Eliane, eu tenho algumas aqui na cabeça. Trabalhei até hoje numa outra turma. Não sei se a gente vai ter tempo de trabalhar com isso hoje. Que horas são? Caramba, já vamos puxar minha orelha. Eu vou ver se eu consigo mandar isso para vocês de alguma maneira, Eliane. Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer. De qualquer maneira, eu vou trabalhar com isso mais à frente no outro curso aqui no ciclo. Né? João, não possui uma de organizações terroristas? Não, João. A ONU não tem uma de organizações terroristas como um todo. Ela tem formalmente de organizações associadas à Al-Qaeda. Stefane, muito obrigado. Nos vemos no curso de HTEP. O curso de HTEP está muito legal. Estou terminando de preparar ele direitinho. Está ficando ótimo. Aqueles que quiserem, são muito bem-vindos no curso de HTEP. Será também às quintas-feiras, às 9 horas da noite, se eu não me engano. Né? Maria, eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Juliana, um beijo grande para você. Muito tempo que nós não nos vemos. Amanda, eu vou ver se eu consigo passar isso lá para o pessoal do ciclo para mandar para vocês todos a lista de convenções. Deixa eu anotar esse negócio, porque senão eu vou esquecer. Jéssica, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Eliane. Agradeço a todos. Eu vou fazer uma listinha aqui de coisas, ver se eu consigo mandar para vocês, pelo menos para vocês se divertirem aí no final de semana. Certo?
Se vocês acharem que faltou alguma coisa, tem meu site aqui, tem lá meu e-mail, tem tudo, manda e-mail. Eu demoro uns 2, 3 dias para responder, dependendo do que é. Certo? Ju, beijo, boa noite. Boa noite, Amanda. É verdade, João. Isso aí é fato. É culpa minha. Eu segurei o download desse material. Eu estou fazendo um material mais completo. Esse material eu não gostei do jeito que ficou meio furado em algumas coisas. Eu quero fazer um mais completo para o curso. Eu vou pedir desculpas em relação a isso. Eu vou ver o que eu faço em relação à liberação do material, certo? Então eu peço desculpas, mas eu ainda estou vendo aqui o que eu faço em relação a isso. O que eu prometi para vocês? Lista de quê? Lista de convenções da ONU. Mais alguma coisa que eu prometi? Carol, eu agradeço a presença. Tenha uma boa noite, de preferência uma noite fresquinha e agradável. Certo? Boa noite para você. Boa noite, João. Mais alguma coisa, gente? Não, eu estourei um pouquinho a hora, peço desculpas. Queria ficar mais tempo ainda, se eu pudesse eu ficava aqui. Estou cheio de coisa na cabeça agora, acho que não vou nem conseguir dormir. Mas, César, você quer me cortar, né? Você vai fechar a sala. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí à frente. Boa noite, César. Eu vou tomar um cafezinho agora e vou ler um pouco. Gente, muito obrigado. Todos uma boa noite. Tchau, tchau.